Olá, o meu nome é Poliana, sou professora de língua portuguesa e neste canal abordo questões relacionadas ao campo de letras. Neste vídeo falarei um pouco sobre a minha experiência de submissão de artigos em revistas acadêmicas. É um tema que chama a atenção, de muitas pessoas que pretendem aprofundar os seus estudos, principalmente após a graduação, e ainda há algumas dúvidas, relativas a esse assunto. Então, neste vídeo tentarei abordar algumas delas, a partir das minhas experiências particulares mesmo com essa prática. Eu, como todo professor, tive uma formação bastante precária na educação fundamental e ensino médio, educação pública, de interior, então muitas lacunas sempre existiram na minha formação. Fiz uma faculdade com financiamento, o FIES, uma faculdade particular. A faculdade pública ela se encontrava muito longe mesmo da minha cidade, que era uma cidade de interior, então não houve escolhas, mas enfim, graças a essa faculdade particular e a esse financiamento eu consegui finalizar uma faculdade que era realmente um sonho de vida. Fiz faculdade de letras, comecei a trabalhar muito cedo como professora, ainda durante a faculdade, ainda no primeiro período, por necessidades econômicas. E aí, ao longo da minha trajetória acadêmica, sempre trabalhei com uma carga horária muito pesada. E esse retrato não é o meu, Esse retrato é da grande maioria de professores da educação básica, Brasil afora. Chegou um momento que só a minha graduação e só o trabalho em sala de aula já não eram bastante, assim, para minha felicidade plena em relação à minha carreira, e aí eu procurei, então, cursar um mestrado, aí sim, em universidade pública, e no momento eu também estou cursando um doutorado também em universidade pública, Eu curso doutorado em letras na Universidade Federal do Espírito Santo, onde também fiz o meu mestrado. E aí, então, ainda trabalhando muito, ainda cheia de funções, agora também maternas, eu passei a fazer parte de cursos de pós-graduação e então, enfim, eu comecei a despertar em mim esse anseio de escrever, pesquisar sobre assuntos principalmente na área de literatura. E de maneira meio que autodidata, eu comecei a me aventurar pela submissão de artigos em revistas acadêmicas de letras. E assim, não conhecia nada, não sabia como esse processo acontecia, e aí assistindo alguns vídeos, lendo alguma coisa, fui compreendendo, E entendi, então, como era ali o processo de submissão de um artigo em uma revista acadêmica. Bom, a primeira coisa é que a maioria das revistas acadêmicas, elas preferem que as pessoas que submetam seus artigos, elas estejam matriculadas em cursos de pós-graduação ou já sejam pós-graduados em nível de mestrado ou doutorado, Isso não quer dizer que um aluno de graduação não possa submeter, algumas revistas aceitam. E geralmente todas aceitam se ele submeter em parceria com um professor já com mestrado ou doutorado. Então a primeira questão é você observar se a revista aceita, que uma pessoa que esteja no grau em que você está no momento possa submeter um artigo ali naquele periódico. Fora isso, o seu artigo ele tem que estar de acordo com as regras da revista. Primeiro, ele tem que ser realmente um artigo científico, então aí ele tem que estar de acordo com as regras do artigo científico, com uma linguagem de acordo, com uma metodologia adequada, abordando um assunto de interesse daquela revista, daquele periódico. Alguns periódicos eles já possuem dossiês, com assuntos próprios, assim, para te nortear na produção do seu artigo. Já outros deixam esse tema livre, mas mesmo assim você tem que produzir um texto que esteja de acordo com o discurso daquela revista, E também normatizar esse artigo a partir das regras da revista. As revistas não seguem as normatizações unilaterais da BNT, Você necessita observar quais são as regras de submissão naquela revista. Se o seu artigo não estiver de acordo com as normas da submissão e também se ele não estiver com um assunto de acordo com a relevância daquela revista, ou mesmo se o nível linguístico do seu artigo não estiver de acordo com o nível de um artigo científico, antes que o seu artigo seja lido por pareceristas, ele geralmente já é anulado, já é descartado ali a partir daquela primeira leitura, geralmente do editor-chefe.
Se ele passar por esse primeiro crivo, ele vai ser avaliado por pareceristas em uma avaliação cega, em que esses indivíduos irão fazer uma leitura atenta dos diversos pontos, né, que você aborda, para dar um retorno ao editor dizendo se aquele artigo é adequado ou não para a publicação. Geralmente, as correções, né, elas são reenviadas para o sujeito que submeteu o artigo, e você pode tanto ter um retorno positivo, dizendo que o seu artigo será publicado, como você pode ter um retorno razoavelmente, né, positivo, dizendo que ele será publicado desde que algumas alterações sejam feitas. E geralmente é muito comum que isso ocorra, tá? Porque esse novo olhar, né, desses novos leitores traz sempre um ponto ali, uma sugestão para você adequar. Ou ele pode ser negado pela revista e aí você terá de refletir se vale a pena submeter esse artigo a outra revista, alterá-lo para essa submissão ou não, né? Ou enfim, abandoná-lo uma vez que ele não teria qualidade nenhuma para essa submissão. As revistas, ou seja, os periódicos, né, eles geralmente não cobram, quase nunca cobram, é muito raro que isso ocorra. Eles são gratuitos realmente. E eles são avaliados, né, de acordo com alguns pontos ali do CAPES, né, e aí eles recebem uma avaliação por meio de letras. Então, eu tenho o artigo A1, A2, B1, B2, e cada ponto, né, que essa revista consegue alcançar, ela vai mudando de letra, assim, de tempos em tempos. Não é fácil submeter e ter um artigo A1 publicado. Eu nunca nem submeti numa revista A1, eu não me sinto madura realmente para isso. Nem A2, assim, eu nunca nem tentei, nunca tive essa ousadia. Então, no meu caso, que eu percebo, assim, que eu ainda tenho algumas fragilidades de produção acadêmica, eu ainda sou doutoranda, né, enfim, há outras questões também próprias da minha rotina que me impedem, assim, de ficar ali de maneira tão focada numa produção acadêmica. Eu geralmente procuro revistas B1, B2, B3, né, na minha área, que são revistas também de qualidade, que publicam textos bastante relevantes, né, enfim. Geralmente também revistas A1 e A2 não aceitam doutorandos, né, elas preferem doutores, então também tenho essa dificuldade. E eu já procuro submeter artigos que estão relacionados à minha prática pedagógica e também à minha pesquisa de doutorado, né? Também como fiz na época do mestrado, em que tentei submeter artigos relacionados à pesquisa de mestrado. Porque dessa forma, mesmo que eu consiga ali apenas trabalhar temas acessórios da minha pesquisa, eu também já vou amadurecendo a pesquisa maior que eu almejo entregar daqui a algum tempo.